Oi meninas, tudo bem? Vamos falar hoje num assunto bem interessante, que muita gente me pergunta se é real mesmo, se existe ou se não existe. É o ponto G. Muita gente acha que o ponto G não existe, ou se ele existe, nunca achou esse ponto. Pois bem, isso é um pouco polêmico ainda, mas o que a gente sabe é que existem pesquisadores que conseguiram determinar exatamente aonde é o ponto G. E a história é muito interessante, porque a história começou com o que se recolhia de dados das mulheres da época, vamos dizer lá dos anos 40, dos anos 30, que falavam que realmente existia um local na vagina onde elas sentiam um prazer maior. E isso ativou toda uma série de estudos, que embora as sociedades, não reconhecem tanto, isso já caiu no gosto popular e isso todo mundo acha importante de saber. E a gente realmente entende que o ponto G é meio complicado de mostrar para vocês aonde ele é, mas eu vou tentar desenhar. Mas calma, ele existe e não precisa nem de GPS para encontrar, tá certo? Então vamos lá. Como que é a mulher, certo? A vagina feminina. Então a gente tem o grande lábio, o pequeno lábio, a uretra, que eu sempre chamo aqui, que parece umas borboletinhas, a região anal e a uretra, certo? O ponto G é exatamente embaixo da uretra, tá? Qual que é o problema? Por que é tão difícil de encontrar? Porque quando a gente vai ter uma relação sexual, o pênis nunca passa para cima da uretra, o pênis sempre vai lá para baixo. Então o que acaba acontecendo? Nunca encosta nesse ponto. Que é onde tem uma terminação nervosa. Então, o que é feito para tentar melhorar isso, A gente coloca um preenchimento nesse ponto, A gente coloca lá um pouquinho de ácido hialurônico e com isso vai fazer com que a hora que você tiver uma penetração, o pênis passa certinho nessa região. É muito interessante, Olha que sacada que tiveram. E realmente esse ponto se consegue ver por ressonância magnética. Tem um trabalho maravilhoso que foi feito pelo Dr. Ostrezinski nos Estados Unidos que realmente mostra isso. Então o ponto G existe, a gente consegue localizar. E para que fazer esse preenchimento? Na verdade você não vai ficar preenchendo isso o tempo inteiro. Você vai fazer uma vez para você aprender direitinho aonde é, você vai ter um conhecimento melhor do seu corpo, você vai entender qual que é o problema, como é que funciona, para que depois você não precise mais fazer, Porque você não vai ficar preenchendo toda hora. E uma outra coisa que é interessante, que eu queria falar para vocês também, que com o mesmo preenchimento que se faz no ponto G, você pode fazer o preenchimento da parte vaginal inferior, Que a gente chama da parte posterior, que é para dar o efeito que a gente chama de lombadinha, Que é uma coisa que também tem alguns que trabalham com cosmiatria ginecológica que a gente acaba fazendo. Mas vejam, isso é tudo uma coisa que tem que ser discutida com o seu médico, que você tem que ter liberdade para conversar e entender. E às vezes você nem precisa fazer esse preenchimento todo. Só o fato de você conversar, de você entender e captar toda essa mensagem já vai fazer o efeito. Então, vamos lá, vamos começar então a procurar o nosso ponto G, porque todo mundo tem sim esse ponto, essa região vaginal, tá certo, meninas? Então, eu espero que eu tenha contribuído, que vocês entendam o que é o ponto G, como achar esse ponto G, Tem até um trabalho interessante de uma médica em Los Angeles, ela faz exatamente isso, ela leva a paciente para uma câmera e tenta mostrar para ela ao vivo, em loco, aonde é esse ponto G. É muito interessante. Então, espero que vocês com isso tenham entendido melhor que existe sim, chega de polêmica, é possível de você localizar e
é possível de você melhorar o seu desempenho sexual, que isso é importante, né? Não esquecendo que isso tudo faz parte de uma evolução. Ninguém vai começar a ter relação ontem e hoje já vai saber tudo isso, né? Então a gente tem que aprender a conhecer nosso corpo, a ouvir o nosso corpo. Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês, espero ter contribuído. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, marque as amigas aí que estão procurando o ponto G, ou se vocês puderem mandar aí um feedback para a gente saber se era isso mesmo que vocês queriam ouvir, eu agradeço, tá certo? Um beijo!